gabarito do caderno 3, unidade 2 do sistema estruturado, que faz parte da recomposição do terceiro bimestre, porque vocês tiraram na avaliação 13% só dos oitavos anos conseguiram acertar essa questão. Então vamos aproveitar, fazer a recomposição usando o próprio material do sistema estruturado, nesse caso caderno 3. Existem outras atividades que nós vamos fazer, que já começamos fazendo na sala de aula, estudando os verbos auxiliares e os verbos regulares, e agora nós estamos dando continuidade aqui. Regência verbal. A regência verbal, agora vamos apresentar, repetindo a regência verbal, que consiste a relação de subordinação entre o verbo e os termos, que são seus complementos, objeto direto e objeto indireto, e também pode aparecer os que modificam, nesse caso, ou intensificam, nesse caso nós denominamos de adjuntos adverbiais. Nós não vamos fazer o gabarito da sinopse em relação à interpretação de texto, porque já fizemos sala de aula. Nós vamos nos ater apenas no foco que nos interessa, que é a regência verbal. Vamos começar aqui com a questão 2. Leia novamente as orações retiradas da sinopse. Dorothy perdeu o equilíbrio. A casa sacudiu com força. O que nos interessa aqui é saber como é que se comporta esse verbo perdeu e sacudiu. Dorothy perdeu o equilíbrio. O verbo perder, se fizermos a pergunta para o complemento, eles têm uma relação. Quem perde, perde alguma coisa. Nesse caso, o equilíbrio. Porque só deixássemos assim, Dorothy perdeu, a pergunta é o quê? O que ela perdeu? Então, o equilíbrio, nesse caso aqui, está relacionado à complementação da ideia do verbo perder. A casa sacudiu com tanta força. Sacudiu é o verbo. Com tanta força é que deu uma ideia de intensificação em relação ao sacudir a casa. Então, na oração 1, quem realiza a ação é o personagem Dorothy, e na 2 é a casa. Então, nós vamos voltar mais um pouquinho aqui. Questão B, em qual das orações o verbo precisa de um complemento? Na primeira oração, o verbo perder necessita de complemento ou equilíbrio para completar o sentido, porque quem perde, perde alguma coisa. Até aqui, ok? C, em qual das orações foi acrescentado ao verbo um elemento intensificador? Explique sua resposta. Na segunda oração, a informação com tanta força, intensifica o sentido do verbo sacudir. Nesses exemplos que você viu, que os verbos perder e sacudir exigem a presença de outras palavras para estabelecer o sentido dentro do contexto. É isso que nós vamos ver, porque a regência verbal tem muito a ver com a construção da frase em si. Depende dos elementos que constituem a frase e a oração, No caso, às vezes, é uma parte da frase que é a oração, ou às vezes a frase toda, que, nesse caso, é perceptível, principalmente em período simples, que nós vamos ver agora mesmo. Como foi essas duas frases? Dorothy perdeu o equilíbrio, foi tirado de um texto, então, aí nós temos uma oração. Quando nós temos, começa-se normalmente com letra maiúscula e termina com ponto, aí a gente tem uma frase, e frase que tem verbo é frase verbal, então é oração também. Nesses exemplos
retomando de novo, você viu os verbos perder, sacudir. Exige a presença de outras palavras para estabelecer o sentido dentro do contexto. Na regência verbal, o termo que exige a presença de outro recebe o nome de regente. O que complementa o sentido desse termo é classificado como regido. Nada melhor nós vamos dar uma olhadinha nos estudos, tá, da regência verbal. Vamos só colocar aqui bem no comecinho. Vamos colocar aqui regência verbal. Nós vamos dar uma olhada, dar uma estudada na regência verbal, porque existe alguns conteúdos pré-requisitos para entender a regência verbal. E depois nós voltamos lá no gabarito da unidade 3, aliás, unidade 2 que estamos vendo. Regência verbal. De acordo com o Celso Luft, ele diz o seguinte, que regência vem do derivado do verbo reger, aqui, só um pouquinho, nós temos aqui o verbo reger, governar, comandar, dirigir. É natural que regência signifique governo, comando, direção. Então, é o verbo que vai dar todos esses elementos. Regência verbal estabelece a relação de subordinação entre um verbo e outro termo, que a gente viu lá no material estruturado agora mesmo. Agora, nós vamos ver os conceitos básicos do que é regência verbal, do verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Só depois que a gente vai ver um pouquinho, né, o verbo intransitivo. A regência verbal indica o uso ou não de preposições, e isso implica no significado dos verbos. Isso aqui eu estou falando do verbo transitivo direto, que produz objeto direto sem preposição. E temos o verbo transitivo indireto, que produz objeto direto com preposição. Ok? Aí a pergunta, somente os verbos transitivos que existem? Não. Existe também o verbo, os verbos, né? Verbo intransitivo. Para não ficar muitas informações, é melhor trabalharmos bem os verbos transitivos, porque o verbo transitivo, ele é mais tranquilo a gente trabalhar. Principalmente quem não está acostumado com o estudo dos verbos, vamos começar por esses. Objeto direto, objeto indireto, como é que funciona? Temos aqui verbo transitivo direto é igual ao objeto direto, ou seja, o seu complemento, né? Lembra que tem um verbo que rege e o seu complemento, que é um dos termos que é regido. Em todas essas construções, em nenhuma delas há preposição, se o verbo for um verbo transitivo direto. Então, VTD aqui é verbo transitivo direto. Que, obviamente, onde tem verbo transitivo direto, tem objeto direto. O complemento vai ser objeto direto. E existem algumas razões e alguns conteúdos pré-requisitos para a gente entender isso aqui. Senão fica muito vago. A gente vai ver cada um desses aspectos. Então, nós temos aqui, em todas essas construções, em nenhuma delas há preposição, o verbo ler é verbo transitivo direto,
obviamente, que produz objeto direto e não é regido por preposição, ou seja, o complemento não liga o verbo com preposição. Mas e aí, como é que fica se aparecer outras classes de palavras? Ele continua sendo objeto direto, mas o contudo pré-requisito para estudo do objeto direto é sabermos que existe a classe gramatical artigo, pronome pessoal do caso oblíquo. Esse aqui nós vamos ver depois separadamente, porque é muito conteúdo. Pronome possessivo, numeral, pronome definido, demonstrativo. Todas essas classes de palavra que eu mencionei aqui, se vier entre o verbo e o complemento, ele vai continuando ser objeto direto. Então, vamos seguir aqui. Mas como assim, professora? Como é que funciona? Eu tenho aqui: José leu o livro. O é artigo. José leu um livro. Artigo indefinido, mas dependendo do contexto, pode ser um numeral. Um livro quer dizer um livro que ele leu. Ou um livro qualquer. Vai depender do contexto. José leu meu livro. Pronome possessivo. José leu este livro. Pronome demonstrativo. José leu o primeiro livro. Numeral. José leu cada livro. José leu algum livro. Para falar a verdade, todas essas palavras que estão em vermelho são classes gramaticais que não formam objeto indireto, mas sim objeto direto, tá? São essas classes aqui. Formam objeto direto por quê? Porque essas classes de palavras não surtem efeito do indireto, dá uma interposição entre o verbo e o complemento. E para ficar melhor, nós vamos dar uma olhada aqui nessas classes de palavras, tá? Primeiro nós vamos olhar o pronome possessivo. Aqui eu tenho pronomes possessivos. Primeira pessoa, meu, meus. Nosso, nossas. Masculino. Primeira pessoa feminina, minha, minhas, nossa, nossas. Segunda pessoa masculino, teu, teus, vosso, vossas. Segunda feminino, tua, tuas, vosso, vossas. Terceira pessoa masculino, seus, seus, seu, seus. Desculpa aqui. Não tá certo. Eu vi ali tá certo, vários possuidores, não, objetos tá certo, vários objetos. Terceira pessoa, sua, suas, sua e suas. O pronome possessivo, nós analisando aqui, nós temos, quando é um possuidor, ele pode ter um objeto ou vários objetos, ou vários possuidores, um objeto ou vários objetos. Nesse caso aqui, os pronomes possessivos, quando vem depois do verbo, ele vai formar objeto direto. Que é bom, são os determinantes, né, do objeto direto. Agora nós vamos ver outros pronomes. Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, então só um pouquinho aqui, antes de nós olharmos a tabela, vamos entender um pouquinho o conceito.
Pronomes indefinidos são aqueles que fazem referência à forma vaga da terceira pessoa do discurso. É o que verificamos nos exemplos. Alguém pode explicar o que aconteceu? Todos ficaram felizes com a tua chegada? Qualquer um serve. Há pronome indefinido variáveis e invariáveis. Então, qual é o nosso interesse aqui em relação ao objeto direto? Nós vamos ver entre o verbo e o complemento, às vezes pode aparecer o pronome definido e ele não vai interferir em nada no complemento para formar o objeto indireto. Ele vai ser objeto direto também, porque é determinante do substantivo. Pronome indefinido, nós temos aqui as variáveis, ou seja, vai para o plural, e masculino e feminino, algum, alguns, algum, algumas, nenhum, nenhumas, todo, todos, todas, outro, outros, outras. Invariável, alguém, ninguém, tudo ou trem. A gente não fala alguém, ninguém, nem todos, nem o trem, né? Então, ou seja, quando ele não passa nem para o masculino, feminino e plural, então nós temos aí os pronomes definidos invariáveis. Temos aqui mais alguns. Rapidamente a gente vai dar uma olhada. Se vocês quiserem entender melhor os pronomes indefinidos, vocês podem dar um pause e analisar. Uma pausa. Pronomes definidos variáveis. Muito, muitos, muita, muitas. Pouco, poucos, poucos. Certos, certos, certas, certas, vários, várias, tanto, tantos, tanta, tantas, quantos, quantas, qualquer, quaisquer. Aqui os invariáveis temos nada, cada e algo. A gente não fala nadas, cadas e algos, né? Que eles são invariáveis. Então, esses elementos linguísticos aqui, quando vem depois do verbo, se interpõe entre o verbo e o complemento, que é o substantivo, ele não gera objeto indireto, ele é objeto direto porque ele é um determinante do complemento. Vamos ver agora outros determinantes. Vemos os pronomes, né? No caso, possessivos indefinidos. E agora nós vamos ver também numeral. Numeral é a palavra que indica a posição, o número de elementos, tais como primeiro, dezenas. Todos nós reconhecemos facilmente os numerais. Mas nesse caso mais específico, quando ele vem entre o verbo e o complemento, ele não forma também objeto indireto, ele forma objeto direto porque ele determina o substantivo. Aqui eu tenho exemplo, falando em numeral, tá? Primeiro, dezenas. Classificação dos numerais, cardinais, indica quantidade exata de seres, objeto, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Ordinais, nós temos primeiro, segundo, terceiro. Temos também multiplicativo de seres e objetos, como dobro, triplo, quádruplo. Fracionais, indica a divisão de seres e objeto, meio, terço e quarto. Por que a gente tem que colocar isso? Pode ser que apareça essas palavras, né, e você fica sem saber se ele pode gerar objeto direto ou indireto, mas agora vocês sabem quanto ao numeral, quanto aos pronomes possessivos, pronomes indefinidos, ele é determinante e continua gerando, né, objeto direto. Ok? Agora vamos voltar aqui. Agora fica mais claro por que é objeto direto. Porque entre o verbo leu e o complemento livro, eu tenho artigo. Pode ser numeral, pode ser artigo indefinido, pronome possessivo, pronome demonstrativo, primeiro numeral, cada é indefinido, pronome definido e algum. O único que eu não coloquei lá na relação
dos pronomes foi só o pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos, eles são bem pouquinhos, eu vou colocar aqui do lado. Os pronomes demonstrativos, nós temos na primeira pessoa este, esta e isto. Segunda pessoa, esse, essa e isso. Terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo. Quanto aos isto, isso e aquilo, eles são invariáveis, não forma plural, né? Se não falar istos, issos e aquilos, né? Ele é invariável. O pronome demonstrativo, ele também pode ir para o plural, né? No caso, estes, estas, só colocar um Szinho aqui no final. Esses, essas, aquela, desculpa, esqueci do aquele, né? Aqui. Só um pouquinho aqui. Aquele. A caneta não é muito boa. Tem que trocar. Aquele. Agora ficou melhor. Aquele também pode fazer o plural de aqueles. E o pronome demonstrativo também ele pode ser formado, né? Ser identificado como o e a também. Nesse caso, nós temos o pronome demonstrativo este livro. Entre o verbo e o complemento livro, temos todos esses determinantes, tá? Esses aqui são elementos linguísticos determinantes. Elementos linguísticos determinantes. Determinantes de quem? Do substantivo. Linguísticos determinantes. Quando aparecerem esses determinantes, eu escrevi determinais, não tem nada a ver, né? Determinantes, quando aparecerem entre o verbo e o complemento, que o complemento, no caso, livro é o substantivo, ele continua como objeto direto, ok? Eu acho que isso não tem muito segredo. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, dá uma voltinha, né, no vídeo e vai lá, dá uma pausa e analisa bem os pronomes possessivos, numerais, que nós temos lá, né? Por exemplo, o fracionário, o cardinal. Às vezes a gente pode até não percebê-lo como um determinante, mas dependendo do contexto, é um determinante do substantivo para formar o objeto direto. Objeto direto. Agora vamos avançar mais um pouquinho. Agora vou falar sobre o objeto indireto. Voltando, só para não deixar passar batido, mais uma vez, para saber identificar o objeto direto, existem os conteúdos pré-requisitos para o estudo do objeto direto. Artigo, pronome pessoal do caso oblíquo, vamos ver depois separadamente, pronome possessivo, numeral, pronome definido, demonstrativo. Deixar isso bem frisado. É importante, são conteúdos pré-requisitos, porque às vezes vem formado, né, dentro do contexto está lá um pronome indefinido, aí você vai saber se ele vai ou não formar objeto indireto.
Então, para ficar bem claro, todos esses elementos que nós vimos anteriormente só formam, né, tá lá no objeto indireto. O verbo transitivo indireto, aqui no caso, vamos retomar aqui, verbo transitivo indireto. É óbvio, se eu tenho objeto indireto, o verbo vai pedir, né? Ele vai regir, né? O regido, o complemento regido vai ser objeto indireto. Não tem outra forma. É o efeito. O verbo transitivo indireto, presta bem atenção, necessita obrigatoriamente de uma preposição para estabelecer regência verbal, como objeto indireto. O objeto indireto responde principalmente às perguntas de que, para que, de quem, para quem, em quem, indicando assim o elemento com o qual se destina a ação verbal. Exemplo, vamos ver esse aqui. Gosto de você, creio em você, falei a você, optei por você. Aqui eu tenho, entre o verbo e o complemento, ele está aqui, coloquei em vermelho, esse D aqui é a preposição. É a preposição. Vou escrever melhor aqui. É a preposição que é necessária para formar o objeto indireto. Porque quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Você gosta de quem? Você gosta de quê? Então, esse verbo gostar, da língua portuguesa, ele é um verbo, por natureza, um verbo transitivo indireto, porque ele precisa de preposição. Verbo transitivo indireto. Entretanto, para a gente entender melhor esse verbo transitivo indireto, eu tenho que, antes de mais nada, reconhecer que são preposições. Porque a maioria das pessoas não entendem, né? Não consegue aprender regência verbal. Porque às vezes tem os conteúdos que são pré-requisitos para você aprender um determinado outro conteúdo, outra matéria. No caso, para a gente entender o verbo transitivo indireto, eu vou precisar entender o que são preposições. Qual é o efeito que a preposição provoca, né? Que ela faz, né? Ela faz acontecer na frase. E por isso, para eu não avançar sem antes explicar o que é preposição, eu vou só ler essas frases e depois a gente vai ver um pouquinho o que é preposição. Creio em você. Creio você vai fazer falso. Se a gente tirar essa preposição daqui, vai ficar estranho. Creio você, porque quem crê, crê em alguém ou em algo. Nesse caso, falei a você. Se eu falei você, também fica estranho. Eu preciso, nesse contexto, quando a gente dirige a palavra, né, a alguém, ele é uma informação a mais que a gente tem dentro do próprio verbo. Então, ele vai exigir essa preposição. Então, falei a você. Se eu falar apenas falei você, fica estranho. Então, eu preciso da preposição. Optei
você também vai ficar estranho se eu tirar as preposições. Então, as preposições, tá? Em é preposição. Nesse contexto é necessária. A também é preposição. Também nesse contexto é necessária. E optei por você, se por também é uma preposição e nesse contexto é necessário. Nós vamos ver, à medida que formos estudando, que regência verbal tem muito a ver com a interpretação, a compreensão, para a gente conseguir fazer a classificação. Se o verbo traz um objeto direto ou um objeto indireto, ok? Ou às vezes pode também confundir com adjunto adverbial, que veio também com preposição. Então, tem que ter muito cuidado, é dentro do contexto da análise das preposições e do conjunto da oração, da frase, que a gente vai entender, identificar. Preposição é a palavra invariável, que não passa para o plural, nem singular, nem masculino e feminino. Liga dois termos da oração numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Ok? Classificação das preposições pode ser dividida em dois grupos. Essas que eu coloquei aqui são as mais comuns, existem mais algumas, tá? As essenciais são as palavras que só funcionam como preposição. Por exemplo, como a preposição a saber, primeira, temos a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. E existem as acidentais, que são as palavras de outras classes gramaticais, que em certas frases, né, pode funcionar como preposição. Aí depende do contexto. Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, tá? Como, por exemplo, conforme é uma conjunção subordinativa adverbial conformativa. Menos, numeral, salvo é verbo, segundo é numeral. Então, segundo, numeral, menos, advérbio de intensidade. Fazendo aqui a correção, tá? Fui empolgada. Estou empolgada com o conteúdo. Principais relações estabelecidas pelas preposições. Vamos ver aqui, é bem interessante. Nós temos aqui preposição que vão se repetir nessas frases e cada contexto vai dar um sentido, porque as preposições elas vão ajudar, elas vão auxiliar, ela vai conseguir fazer essa ligação entre os elementos da frase para produzir um sentido. Por exemplo, esta música é de Roberto Carlos. Esse de Roberto Carlos, né? Esse de Roberto Carlos vai dar uma ideia de autoria, porque nós temos aqui a palavra música. Música de Roberto Carlos, quer dizer, pertence a ele, foi ele que a produziu.
Aqui nós temos uma preposição dando sentido de autoria. Lugar, em. Nesse caso, estou em casa. Para dar ideia de lugar, eu preciso da preposição e a casa, que é um lugar, né? Que já indica lugar. E com em, ela pelo menos 60%, quando se fala casa, já pensa em lugar. Mas vai depender da forma como essa casa está colocada na frase, para que a gente entenda ela como lugar ou às vezes como referência de algo. Se eu disser a casa é vermelha, então a casa é vermelha, já não estou pensando como lugar, mas como referência de algo, alguma coisa. Estou em casa, então esse em mais casa é a preposição em mais casa que vai dar a ideia de quê? De lugar. Tempo. Eu viajei durante as férias. Durante é uma preposição juntada às férias, vai dar a ideia de tempo. A palavra durante até que não é muito problemática, porque ela já em si já dá a ideia de tempo. Então não tem muito problema. Modo ou conformidade. Vamos escolher por sorteio. Vocês viram anteriormente, vou só mais uma voltinha aqui para relembrar que olha onde que tá as preposições, né? Ela pode ser a, ante, após, até, com, contra, de, des, em, entre, para, por, perante, per, melhor. Deixa eu limpar aqui. Vamos ver se isso, perante, por, sem, sob, sobre, trás. A gente olhando elas assim, separadas, longe, né? Deslocado da frase ou da oração, não significa nada. Algumas delas dá para entender: ante, após, contra, desde, para. Mas, por exemplo, a, sem estar na frase, a gente nem vai saber se vai ser preposição ou não, porque o a pode ser artigo, pode ser pronome. Então, vai depender da construção, da constituição da oração ou da frase, né? Para a gente saber o que realmente essa preposição vai significar. Modo conformidade. Vamos escolher por sorteio. Eu preciso da preposição e a palavra sorteio e o verbo, né? O verbo aqui, esse conjunto aqui, esse verbo, para dar ideia de quê? A forma como eles vão escolher. Causa, estou tremendo de frio. Olha aqui, parece de novo, só que aqui vai dar ideia de causa. Para dar ideia de causa, eu preciso do de, que vem depois da preposição, de frio, e também depende do verbo. Aí sim, a gente vai entender que é a ideia de causa. Tremendo de frio. Então, o tremor, a causa do tremor é o frio. Então, só de frio não dá ideia de causa, preciso do verbo. Então, é o conjunto de elementos da frase que vai indicar qual é o valor semântico da preposição. Porque nós vimos ela sozinha lá, não vai dizer muita coisa, mas ela no contexto, ela faz todo o efeito. Não gosto de falar sobre política. Sobre política, já é indicativo, né? De assunto. E mais o verbo falar, assim, aí dá tudo. Pronto. Aí dá o contexto. Então, este sobre aqui está indicando assunto. Fim ou finalidade. Eu vim para ficar. Para ficar
faltou um pontinho aqui. Para ficar, quer dizer, esse para e ficar, já vou ficar aqui, né? Eu vim para ficar, que já dá a ideia, né, de finalidade. Agora eu vim para ficar, aí completa, esclarece melhor ainda, que dá a ideia de finalidade. Aí, instrumento. Paulo feriu-se com a faca. Com a faca em si já é um objeto, é um instrumento, e feriu-se, esclarece tudo. O verbo com a preposição e mais o que vem um elemento junto ligado, que está ligando a preposição, né, ao outro termo anterior, produz todo o sentido que precisamos. Porque o com aqui com a faca instrumento, mas aqui vamos ver aqui de companhia. Hoje vou sair com os meus amigos. Com meus amigos, aqui já dá uma ideia, né, de estar junto. Sair completa a ideia de companhia, né? Quem sai com alguém, nesse caso. Meio, voltarei a andar a cavalo. Cavalo, a gente já sabe que ele é um meio de transporte. Com a, a gente já fica desconfiado. Ainda tem mais o verbo andar, né? Voltarei a andar a cavalo. Então, é um meio de transporte, meio de que a pessoa pode andar. Eu poderia também dizer, eu voltarei, exemplo, de meio, não vai ser a, mas vai ser de, que também de meio. Voltarei de ônibus, por exemplo. Deixa eu colocar mais juntinho aqui, ficar mais legalzinho. Aqui, voltarei de ônibus. Ônibus, de ônibus, com mais voltarei, então esse de é o meio de transporte que eu voltarei. Então, o a, preposição pode ser de meio, o de também pode ser de meio. O que eu estou fazendo com vocês essas análises? Por quê? Porque a preposição, ela é fundamental para a gente entender a regência verbal. Porque, às vezes, essa preposição pode formar adjunto adverbial, pode formar objeto indireto, dependendo do contexto. Então, por isso que é necessário a gente saber os valores semânticos das preposições, quais as principais relações que ela produz dentro de uma frase. Porque ela, deslocada da frase, ela quase não tem significado, mas colocando lá dentro, somado, que vem depois da preposição, que vem antes dela, quer dizer, o termo regente, o termo regido, a gente começa a entender qual é o valor dessas preposições. Devolva-me o anel de prata. De prata e anel, nós temos a matéria. Vocês viram que o de apareceu em autoria, apareceu em causa, apareceu em meio e está aparecendo em matéria também. Então, as preposições, elas são ecléticas, mas vai depender do contexto. Então, o termo regido aqui é de prata e o regente aqui, né, o que eu tá mandando aqui, é que o mandão é esse substantivo, né? Anel de prata. Ó, vou melhorar esse negócio aqui. Ficou muito bagunçadinho aqui. Eu amo fazer esses negócios de anotações, mas tem que fazer uma coisa ficar legal. Então, eu tenho que, quem tá mandando aqui, esse anel tá mandando aqui dizer que tipo que ele é. Então, a preposição, ele faz
essa relação entre um elemento e outro. Aqui, posse. Esse é o carro de João. De João, olha o D de novo. Aqui é pessoa. Então, com a preposição e mais o carro e mais o este, vai dar a ideia de posse. Quer dizer, não é só a preposição, é todos os elementos do conjunto da frase com a preposição que vai provocar a ideia, tá? Vai provocar o valor semântico, que vai provocar o significado da frase, que vai fazer a gente dar um resultado. O que significa a frase? O que significa a oração? Eu dependo desse conjunto de coisas. Oposição. O Flamengo jogou contra o Fluminense. Agora, a palavra, a relação semântica, né, de contra, que é bem tranquilo, porque contra a gente já sabe o que é. Contra Fluminense, e aqui no jogo é oposição, porque nunca você vai jogar contra o time em campos, no mesmo campo, sempre em campos opostos. Conteúdo. Tomei um copo de vinho. No caso aqui, eu tenho de vinho. O copo não é feito de vinho, mas a ideia é de conteúdo que tem dentro dele. Porque a gente não toma um copo, a gente não toma um copo literalmente, né? Vai pegar o copo e vai engoli-lo. Você vai engolir o que tem dentro. Inclusive, essa aqui é uma metonímia, tá? É uma relação de contiguidade. Preço. Vendemos o filhote de nosso cachorro por R$300. Esse por e mais o valor, obviamente aqui ficou bem claro, né? Por R$300. E eu preciso também da ideia que o verbo vai dar. É o preço. Então, a preposição aqui está fazendo uma relação, né, de preço. Vendemos por R$300 o filhote de nosso cachorro, tá? Aqui o vender que está ligado à questão do preço. Olha de novo o de aqui. De família humilde. A família humilde, a gente já pensa em origem, né? E mais o de aqui e o verbo descer, pronto. Então, essa preposição aqui é de origem, tá dando ideia de origem. Mas se tirarmos também ela daqui, vai ficar assim, você descende de família humilde. Precisa da preposição. Ela é eclética, onde ela aparece, ela ajuda muito a formar a ideia clara. João formou-se em medicina. Em medicina, tá? Pensa-se no curso. E quem em medicina formou-se? João. Então, aqui é a especialidade da formatura dele é em medicina. O em aqui é especialidade. E o em aqui, lugar, eu estou em casa. Tá vendo? É em aqui como especialidade e é em aqui como lugar. Depende de todos os elementos da frase. Destino, direção. Olhe para frente. Para frente. O frente já dá a ideia, né, de onde que você tem que olhar, mais o para e o olhe, juntou tudo, a gente sabe qual que é o valor semântico dessa preposição. É de direção, é destino. E o para aqui, nós vimos anteriormente, eu vim para ficar. Esse para que vem de finalidade. Então, vai depender do contexto. Tem que analisar tudo para a gente poder entender bem essa questão. Ainda tem mais outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Caso vocês fiquem com dúvida, sempre dá uma volta no vídeo e dê uma olhada no que está sendo tratado, para não ficar confuso. Às vezes tem que olhar para tirar dúvida. Preposições e contrações das preposições. Por que isso aqui é importante? Porque a gente acha que a preposição
pode ser apenas essas aqui que nós vimos, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, ser, perante, por, sem, sobre, traz. Tem mais algumas, tá? Tem as locuções prepositivas, eu não coloquei aqui, porque senão ia ficar muito longa a nossa aula. Aqui é só apenas as informações básicas, né, pré-requisito para a gente entender o que é objeto direto, indireto, melhor. Preposições acidentais, nós temos aqui afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo e visto. Agora nós vamos conhecer uma outra natureza das preposições. O que acontece com as preposições? Por que é importante a gente saber disso aqui? Porque se a gente não souber, a gente não vai saber identificar os objetos direto e indireto. A gente vai achar que é tudo, por exemplo, se você não estudar bem as preposições, você pode confundir a preposição dentro do contexto como artigo, mas às vezes não é. Quando ela tem aqui, nesse caso, como a preposição a mais artigo, que é o a com crase, na verdade, se a gente for observar, é como se fosse uma equaçãozinha matemática, né, do primeiro grau que eu tenho. A, que é mais A, que é igual a 2As, que está atrás da crase, né? Tá dentro aqui, tá escondidinho na crase. Que o primeiro A é o de preposição e o segundo A, na verdade, é de artigo definido. Artigo definido feminino singular. Olha o tamanho do nome desse A. Singular. Juntando os dois, quando eu olho para uma crase, eu já sei o que tem atrás desse sinal contrário, né? Esse sinal grave. Tem o sinal agudo, que é para a direita, para a esquerda. Nesse caso aqui, que nós estamos analisando, é a crase, tá? Muito importante a gente analisar isso, porque senão na hora que a gente for trabalhar, a gente tem que analisar a crase, porque ela é muito importante para identificar na hora de classificar os objetos indiretos. Preposição a, contração com artigo definido. Por que eu estou colocando aqui? Eu tenho sempre nessa coluna aqui, desse lado esquerdo, preposição, tá? Olha no que a preposição, vocês vão ver o que a preposição a faz. A mais o, a, aqui no caso, artigo definido, no caso, eu tenho o, que é artigo definido masculino singular. É só vocês voltarem lá no conteúdo, né, que eu coloquei bem no começo da aula. Eu tenho lá o artigo definido e indefinido. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com as preposições, várias delas, mas especificamente aqui nesse caso que vamos ver agora, é a preposição a mais outras classes de palavras, que vai formar crase também, ou combinação, como nesse caso aqui. A mais o dá ao, ou a mais os dá aos. A mais a dá a, o a mais as dá as. Nesse caso aqui, né, é a questão da crase, que nós já explicamos, que atrás da crase tem dois as. Um a de preposição, que esse primeiro a aqui é de preposição, tá? Esse a daqui, agora vou falar da contração do pronome demonstrativo, combinação, tá?
A e A mais aquele e aquele. Olha aqui a crase também. Olha de novo a crase aqui. A mais aquelas, aquela. Olha a crase aqui. A mais aquilo, aquilo. Por que que tem nos pronomes demonstrativos esse acento de crase? É porque atrás dessa crase nós temos, vou fazer pelo menos daqueles, né? Aquele, eu tenho preposição, vou colocar aqui sim, preposição mais pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, que gera crase também. A mais A vai dar o quê? Crase. A mais aquele, aquele. Então, atrás desse A, eu tenho A mais aquele. Repetindo de novo, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Isso existe no português. Isso aqui é só mesmo, né, gente? Prática, estudo, para gravar tudo isso, porque é muito conteúdo. Agora, nós vamos ver outras preposições que vão formar também contração. O que é contração? Nós já estudamos, né, que na língua portuguesa ela se forma de duas maneiras, por derivação ou por composição. Nesse caso, é por composição e aglutinação, tá? A formação de dos, das, desses, dessas, desses, porque na contração existe a soma e perda de elementos. De mais o é dos. E o que acontece aqui? Vamos fazer a demonstração. De contração com os pronomes demonstrativos. Como eu fiz lá atrás, que eu mostrei para vocês, que os pronomes demonstrativos também podem aparecer como o ou pode aparecer como a. Depois a gente faz, não vou dar exemplos de frases agora para não ficar muita informação, vamos só entender a contração. Existe pronome demonstrativo a, existe o também, tá? Essa informação é importante que vocês têm que ter. Agora, como que faz essa formação? É de mais o, pode ver esse aqui, vai ser igual a do. O que acontece? Perde o e junta com D e o faz do. Quando acontece essas perdas, esse processo chama-se processo de formação de palavra por composição, dois pontos, aglutinação. O que é aglutinação? Quando se junta elementos, junta-se elementos com perdas de fonemas. É que aconteceu nesse caso aqui, né? De mais o é do, perdeu-se, nesse caso aqui, perdeu o e apareceu o, juntou com o pronome demonstrativo e pronto. Vai acontecer também com de mais essa, des, de mais a, das, pode ser de mais a, da, de mais a, das. Então, quando tá esses S entre parênteses, indica que tem plural, tá, gente? Porque se colocasse todos, ficaria muita informação. Mas dá para entender que de mais o é do,
que é singular, mas eu posso transformar também em de mais o, que é dos, que é plural. De mais a é da, de mais a é das. Então, temos deste, aí, de mais essa desta, de mais esse desse, de mais essa dessa, desculpa aqui, de mais esta desta, de mais esse desses, de mais essa dessa, de mais aquele daqueles, de mais aquela daquelas, de mais isso disso, de mais isso disso, de mais isso, de mais isto disto, de mais isso disso, de mais aquilo daquilo. O que nós observamos aqui? Que a preposição de, ela pode se juntar a outras classes gramaticais. Aqui nesse caso, pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Nós já vimos lá no começo. Contração de artigo definido. De mais o, dos, de mais a, das. Aqui, gente, esse o, esse a não é artigo, tá? É pronome demonstrativo. Como é que eu vou saber? Dentro de um contexto. De mais o, dos, de mais a, da. Nesse caso aqui, vou até colocar aqui para marcar, senão vai ficar muito igual. De mais o aqui, esse aqui é pronome demonstrativo, tá? Pronome demonstrativo. É o e não é artigo, tá? É tudo escrito igual. Vai saber no contexto. De mais a é da. Nesse caso, vou marcar aqui. De mais a é da. Esse a aqui não é artigo, tá, gente? Esse aqui é o pronome demonstrativo. Vocês só vão aprender assim, com o tempo, vão assimilando melhor os conteúdos, tá? Fazendo bastante exercício, lendo bastante, fazendo as análises linguísticas quando estiver lendo os textos. Aí vocês vão contextualizando sempre, né? Os elementos linguísticos, vocês vão perceber se vai ser artigo, se vai ser pronome demonstrativo. Nesse caso, contração com artigo definido, esse o aqui, vou até colocar com uma outra cor aqui, azul. De mais o é igual a do, e esse de mais o, que aconteceu com ele, vou colocar um vermelhinho só para marcar, ficou o que? De mais o, do. Esse o aqui é um o artigo, tá, gente? Pessoal, isso aqui é artigo. E a preposição, né? No caso, de. Aqui. Nós já vimos quais são as preposições. Aqui é todos os elementos que nós estamos estudando como principais, somando outras classes gramaticais, são as preposições. Vou até voltar aqui no título. Preposições e contrações das preposições, tá? Preposição e contrações das preposições. Aqui, vamos avançando. Aqui, artigo indefinido, também se junta com preposição que forma, que nós já estamos até acostumados, mas não se damos conta. De mais um é dum. Aqui eu tenho contração de preposição, vou colocar aqui, preposição, mais artigo indefinido, de igual forma, de mais uma, duma. Contração com pronome pessoal, ele e ela é pronome pessoal. E o de, o quê? Preposição. Vou colocar aqui.
O D é o quê? Vou até colocar outra cor para não confundir. Aqui um pouquinho, vou colocar de vermelho. Esse D, preposição, gente. Olha o que a preposição faz. Tão importante que ela é na língua portuguesa. Olha. D mais ele, dele. D mais ela, dela. Você vê que são duas classes gramaticais juntas. Aqui também no artigo, D mais uma, é preposição mais artigo. Duas classes gramaticais. Agora vamos ver. Olha aqui. Preposição. A. Mas o a também é preposição. O a também é pronome demonstrativo. O a também é artigo. Gente, o a é eclético. Como é que eu vou saber? Contexto. Olha aqui, vamos voltar um pouquinho para não ficar dúvida, né? Aqui, a mais, só um pouquinho, a mais a igual a 2a, preposição mais artigo. Aqui embaixo, vamos ver, preposição a mais pronome demonstrativo. É a também. Aqui embaixo, complementação de contração do pronome demonstrativo. Aqui o D é preposição e aqui o O é pronome demonstrativo. Aqui o D é preposição, aqui já é a pronome demonstrativo. Então, como é que a gente vai ver isso aí? Gente, é tudo no contexto. Tem que ler muito, estudar muito, muita interpretação para fazer a distinção, senão a gente não consegue. Aqui nós temos a, nesse caso, tudo que vem na coluna do lado esquerdo sempre vai ser preposição. Então, esse a aqui que eu tenho vai ser a de preposição. Eu tenho aqui o aonde e o adiante. Esses dois as aqui é preposição. Aonde e adiante, advérbio. Ok? Eu tenho aqui também mais caso de preposição e advérbio. Temos o pegar verde. Contração com advérbio. De, todas a coluna aqui do meu lado esquerdo, todo ele é o que? Preposição. De mais aqui, daqui. De mais aí, daí. De mais dali, dali. De mais acolá, da colar. De mais onde, donde. Aqui nós temos os advérbios de lugar, tá? Nós já vimos advérbio. E aqui no caso, advérbio de lugar. Junta com preposição, forma essas palavras aqui. Na verdade, são junção de duas classes gramaticais. Ok? Vamos avançando. Aqui temos contração do de preposição. O de é muito eclético, né? Você viu que ele serve para várias coisas. De preposição mais pronome indefinido. Veja bem aqui, ó. De preposição mais pronome indefinido. Nós já vimos, volta um pouquinho atrás a esse vídeo, já apontei para vocês quais são os pronomes indefinidos. De mais outro, doutros. De mais outras, doutras. De mais outrem, outrem. Preposição mais pronome definido. Olha aqui a preposição em também, que é muito comum o no, o na, nosso dia a dia, a gente sabe de onde saiu essas coisas, tá? Aqui de novo, em toda essa coluna aqui é o que mesmo? Preposição, tá? Preposição. Tá bem que já tá escrito. Esse o não é o de artigo. Às vezes o em mais o não é no em mais artigo, mais pronome
demonstrativo. Ok? Temos aqui no, que é em mais o. Esse em é preposição. E o é o quê? Pronome demonstrativo. E não é artigo. Pronome demonstrativo. Por que é importante a gente saber disso? Porque às vezes pode aparecer na frase, a gente acha que é apenas um no comum, artigo mais preposição, e não é. Como que eu vou saber? Contexto. Em mais esse. Tem plural e singular. Vou falar só o singular. Em mais esse, nesse. Em mais essa, nessa. Em mais este, neste. Em mais essa, nesta. Em mais aquele, naqueles. Em mais aquela, naquelas. Então, é outra informação que a gente tem. Não acabou ainda. Temos esse aqui também. Pronome demonstrativo. Em mais isso, nisso. Em mais isso, nisso. Em mais aquilo, naquilo. Que são os invariáveis, né? Contração com pronome definido de novo. Em mais outro, noutra. Em mais noutra, noutra. Em mais outrem, noutrem. Aquele era com D, doutro, doutras, doutrem. Aqui não, é com preposição em. Tá vendo aqui? Preposição em, né? Preposição. Escrever aqui. Preposição em mais pronome indefinido. Contração com artigo indefinido. Esse hoje é no pronome demonstrativo, tá? Esse aqui é do artigo. Como que a gente vai saber? Contexto. Que eu falei que é o mais comum, né? Preposição mais artigo. Que é o, a, os, as, umas, uns, umas. Aqui a gente vai ver. Preposição do lado meu esquerdo. E o que temos aqui é o artigo. O e o artigo a. Acho que vou pegar uma caneta tintinha mais fina. Vou pegar mais fininha, porque então fica muito poluído. Então, artigo definido o e artigo definido a. Ah, professora, mas é tudo a, ou é contexto, gente. É contexto. Agora, uma, um e uma é fácil. Artigo definido, indefinido melhor. É fácil. Essa coluninha aqui é toda preposição, hein? E aqui artigo indefinido. Que vai dar num. E uma que vai dar numa. Masculino e feminino. Acabou por aí, gente? Ainda temos algumas coisinhas aqui, tá? Por que eu tô mostrando isso, gente? Porque pode aparecer entre o complemento e o verbo uma contração entre artigo definido e mais preposição, formando objeto indireto e achando que não é. Então, tem que saber que existe essa possibilidade. Contração, pronome pessoal mais preposição em. Olha aqui. Pronome pessoal, ele. Em mais ele, nele. Em mais ela, nela. Eu estou só lendo o singular. Complemento para, complementação por. Artigo definido ou pronome. Para os é pros, português europeu, para o português brasileiro é pro, pros, lá é pros, aqui é pro. Para as é pras, aqui é pra, pra. Ela é mais aberta, pra, que é pra. Mais fechadinho um pouquinho. E aí temos mais alguma coisa que é complementação de por mais o é per, mais a é pela.
E tem essa preposição per, essa aqui, vou circulá-la, que é o per, que veio do latim, tá, gente? Que na verdade é esse que formou pelo e pelas do português, tá? Que nós temos per mais o é pelo, per mais a é pela. E também tem, só para finalizar, como as preposições são tão importantes. Entre preposições, e entre preposições existe também de mais entre é dentro, porque entre é preposição e de também é preposição, tá? São duas preposições formando uma única palavra. Preposição mais preposição. Existe a possibilidade, sim. Gente, isso aqui não é todo não, tá? Existe uma lista maior do que essa. Aqui eu tô só apenas apresentando o básico, que eu acho que vai ajudar muito no estudo aí dos objetos diretos, dos objetos indiretos. E distinguir, né, do objeto indireto, porque o que faz a distinção são as preposições. Ok? Então, nós já vendo tudo isso, já observamos todos esses conteúdos pré-requisitos. Agora nós vamos voltar para a nossa página do conteúdo, tá? Vamos então, vocês têm que ter paciência porque é recomposição. Ó, vamos aqui, nós já até vimos em sala de aula, mas vamos repetir. Observe as situações retratadas nas fotografias, a seguir leia a legenda e responda o que se pede. Nos fins de semana, o casal assiste a um filme em casa. Vocês já sabem, né, que ele pode, não quero essa aqui, desculpa, eu queria essa aqui. Esse aqui é o a de preposição. Assiste a um filme, porque você vê que o a tem o a e tem um. Eu já tenho um artigo aqui, então esse a aqui não é de artigo, é a de preposição. Então, nos fins de semana, o casal assiste a um filme em casa. Quando você tem um verbo assistir com preposição, aí vamos já entrando na questão do objeto indireto. Aí eu tenho, se eu tenho objeto, né? Se eu tenho preposição formando complemento, ele vai ser objeto indireto. A enfermeira assiste o paciente na triagem ambulatorial do hospital. Quando o assistir é no sentido de ajudar, então, no caso aqui, o, tá? Esse o aqui, deixa eu apagar que não ficou muito legal. Esse o aqui é um o de artigo, o de artigo, o de artigo. Esse o aqui é de artigo que está determinando o caso paciente ou paciente na triagem ambulatorial do hospital. Então, assistir, no sentido de cuidar, ele forma objeto direto, porque não tem preposição. E nos fins de semana, o casal assistir a um filme, ele forma, então, no caso, objeto indireto. Para entender melhor isso, nós vamos lá para o nosso estudo com preposições, verbos com preposições. Neste caso aqui, que nós já vimos anteriormente, que quem gosta, gosta de alguma coisa, quem crê, crê em alguma coisa, e se falei a você, falei a alguém, se optei, optei por alguma coisa ou por alguém. Quando entre o verbo e o complemento houver preposição, esse verbo transitivo indireto, que é igual objeto indireto. Vamos entender isso direitinho para depois nós avançarmos no gabarito. Depois vai ficar bem mais fácil a gente entender, tá bom? Aqui temos preposição aqui no começo. Vamos voltar, faço questão de voltar um pouquinho. Aqui
aqui são as preposições. Eu vou até tirar aqui. Aqui vou tirar de dentro, deixar só circulada, deixar ela circulada. Aqui a preposição, deixa eu limpar direitinho aqui. A preposição, falei a você. Entre o verbo e o complemento eu tenho a preposição. Optei por você. Entre o verbo e o complemento tem a preposição. Quando ocorre nesses 4 casos, gostei de você, creio em você, falei a você, optei por você, todas essas frases oracionais, elas são formadas por complemento de objeto indireto, porque o verbo gostar está funcionando como verbo transitivo indireto, creio também, verbo transitivo indireto, falei, verbo transitivo indireto, opa, faltou aqui, verbo transitivo indireto e optei por também verbo transitivo indireto. Automaticamente, de você, em você, falei a você e optei por você, todos eles são objetos indiretos, tá? De você, deixa eu colocar aqui um vermelhinho para destacar mais, são 4, ok? De você, em você, a você. Esse a não é de artigo, é a de preposição. Para testar, tenta tirar da frase, como vai ficar estranho. Falei você. Qual é a função da preposição? Ligar um termo ao outro, porque se fazer falta é preposição, porque a preposição faz falta nas frases. Por você. Todos esses elementos apresentados são objeto indireto com preposições puras, porque de, em, a, por não tem ajuntamento com as classes gramaticais. Diferente aqui que nós vamos ver preposição mais artigo. Gostei da revista. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, nesse caso, verbo transitivo indireto, que é igual objeto indireto. Eu vou até escrever, né? Porque é melhor eu escrever, que grava mais. Deixa eu colocar aqui direitinho para ficar mais legal. Vou colocar aqui. Gosto da revista. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo é verbo transitivo indireto, que é igual objeto indireto. Esse objeto indireto é da revista. Ok? Então, indireto. Vou colocar, puxar o ozinho aqui pra ficar indireta, né? Essa caneta tem hora ela falha aí, fica estranho. Só um pouquinho aí, pessoal. Indireto. Agora ficou certo. Creio na mulher. Quem crê, crê em alguma coisa ou em alguém. Então, eu tenho aqui na mulher. Eu tenho aqui, né, embutido em mais a, que é igual a quê? Na. Então, tenho preposição, sim. Se eu tenho preposição, se o verbo pede, né, exige melhor, preposição, ele é um verbo transitivo, indireto, obviamente que vai gerar
objeto indireto, que é igual objeto indireto. Tá? Vamos ver na questão da regência, a gente vai entender melhor. Aqui eu tenho, falei a aluna. Falei a aluna. Olha aqui, gente, daqui tá facinho, né? Eu tenho a mais a, que é a de preposição. Esse primeiro a sempre a preposição vem antes, preposição mais a de artigo. Faço questão de fazer isso aqui. A de artigo vai ser a mais a, vai ser a com que? A com crase. Porque atrás dessa crase tem dois as, preposição e artigo. Então, se tem preposição, este verbo, com certeza, é um verbo transitivo indireto, que é igual objeto indireto, certo? E temos aqui, então, este exemplo, ou da aluna ainda só para marcar. Voltemos, então, aqui para essa frase, essa oração, frase oracional, frase com verbo. Optei pela revista, nós já sabemos que pela é preposição, pode ser per, preposição mais a, que é igual a pela. E temos aqui, então, se tem preposição per, né? Per é preposição, per é preposição mais quem? Artigo. Se tem preposição, o verbo, nesse caso, veja bem, se tem preposição que junta o elemento que esteja ligado complementando o verbo é transitivo indireto, tá? Verbo transitivo indireto. Porque existe também verbo intransitivo que vai ter preposição por perto e não vai ser. Então, eu tenho que reforçar isso. Que não vai ser nesse caso, tá, gente? Porque se eu colocasse o verbo intransitivo e todos os elementos, né, de diferenciação, de classificação, aí ficaria bem mais extenso o nosso estudo. Eu quero marcar bem o objeto indireto, que ele é bastante complexo. A língua portuguesa, o estudo da regência verbal é bastante complexo. Então, vamos por parte. Vou descer aqui na próxima página para dar espaço para a gente fazer a análise, tá? Aqui no caso, gosto do livro. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, do livro está ligado ao verbo gostar. Do é de mais o, que é preposição mais artigo. Então, nós temos preposição. Se tem preposição, só um momentinho, gente, a minha caneta não tá pegando bem. Ok. Se tem uma preposição entre o verbo e o complemento, esse complemento está ligado ao verbo, completando a ideia, é complemento, então, ele é um verbo transitivo indireto, que é igual o que? Objeto indireto. Simples assim. Então, do livro é o objeto indireto por causa da preposição. É um complemento do verbo livro, mas a preposição interpõe, né? Ela fica, né, entre o verbo e o complemento para dar essa ligação.
creio no homem. Quem crê, crê em alguma coisa, nesse caso, crê em alguém, é no homem. Crê em mais o é igual a no. Em é preposição, podemos esquecer que é preposição. Eu tenho que ter o trabalho de fazer um por um, né? Senão não funciona. Aí, mais artigo. Porque assim vocês não vão esquecer nunca. Em mais o é no. Então, tem a preposição, então o verbo está pedindo complemento, né? O termo de complemento vem regido de preposição, é igual ao quê? Objeto indireto. Só tem objeto indireto quando tem preposição. Nós vimos lá o caso do objeto direto, outros determinantes, né, como pronome possessivo, numeral e outras classes gramaticais que determinam o substantivo de complemento. Ele não vai gerar objeto indireto, mas direto. Agora, o que faz ser objeto indireto são as preposições. A gente viu a gama de elementos juntando com outros elementos linguísticos, juntando com preposição, a gente tem que reconhecer. Com as frases oracionais formando objetos diretos simples, é fácil reconhecer, mas quando vai ficando mais complexo, a gente tem que entender muito bem, senão a gente confunde um pouco. Falei ao aluno. Quem fala a alguém, nesse caso aluno, então o complemento, o verbo falar está complementando o verbo. O aluno está complementando o verbo aluno, e entre o verbo e o complemento tem preposição, né? Ao é o quê? Preposição, nós já vimos aquela lista, preposição mais o quê? Artigo. O que acontece? Se o verbo está exigindo uma preposição, verbo transitivo indireto. Por isso que é bom analisar primeiro o que vem depois do verbo, tentar entender se está tendo uma relação com o verbo, para saber se ele é realmente objeto indireto ou pode ser um adjunto adverbial que também vem com preposição. Por isso que eu estou fazendo todo esse trabalho, porque às vezes pode confundir. Objeto indireto. Ok? Optei pelo livro. Que faz opção por alguma coisa. Então, pelo livro. O livro é o complemento do verbo. Mas entre o verbo, o complemento vem aqui, esse elemento aqui, né? Vou até colocar em uma letra de outra cor para não misturar tanto. Aqui eu tenho o que mesmo? Pelo. E pelo é o que? Preposição. Per mais o, que é igual a pelo, ou seja, o per é preposição, uma preposição do latim, tá, gente? No latim era per. Aí, juntou com o artigo, virou pelo, no português. E aqui temos, né? Se tem preposição e é complemento livre em relação ao verbo optei, que é de optar, então ele é um verbo transitivo indireto, que é igual objeto indireto. Então, eu tenho aqui objeto indireto. Falei ao aluno também, ao aluno é objeto indireto. Ok? Vamos seguir aqui nossa explicação antes de avançarmos no gabarito, porque vai ficar mais fácil. Temos aqui, gosto desta lei. Aí a gente fala assim, quem gosta, gosta de alguma coisa. Cadê a preposição, né? Mas a preposição se lembra que junta, né? Nesse caso, quem gosta, gosta de alguma coisa, desta lei.
E cadê o D? O D tá escondidinho, né? Tá juntado no D, mais esta, que virou o quê? Pronome. Aqui eu tenho pronome demonstrativo, esta. Demonstrativo. E a preposição sempre vem antes. D é preposição. Vou colocar uma cor vermelha para marcar. Ah, achei a preposição. Tá aqui. Está feita a contração entre a preposição e o pronome. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa desta lei. Então, eu tenho o verbo gostar, que é verbo transitivo indireto, que é igual objeto indireto, que nesse caso desta lei é o objeto indireto, porque eu tenho a preposição de, tá? Juntou o determinante, esta, mais a preposição. Não dá para falar gosto essa lei, né? Esta lei. Creio nessa ideia. É a mesma construção. Então, vamos lá. Nessa, quem crê, crê em alguma coisa. Cadê o em? Vamos descobrir onde está o em. O em, ele está escondido onde? Em mais essa é igual ao quê? Nessa. Essa é o quê? Pronome demonstrativo também. Pronome demonstrativo. E em é o que? Preposição. Se tem preposição, eu vou desconfiar que ficou borradão, né? Vou arrumar esse negócio aqui. Se tem preposição, eu já sei que o verbo é um verbo transitivo indireto, obviamente que gera objeto indireto, por causa da preposição em que está contraída no pronome demonstrativo, essa. Objeto indireto. Pronto. Segredo nenhum. É só uma questão de saber os detalhes. Agora temos aquela, e gosto delas, que só essas duas, a gente vai terminar fazendo essas duas. Vamos aqui, só um pouquinho. Aí, ficou legal. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui. Falei àquela pessoa. Essa aqui tá fácil, né? Todo mundo que já vê isso aqui, esse sinal de crase, sabe que tem atrás dessa crase quem mesmo? O a de preposição mais aquela de pronome demonstrativo. Mas aquela igual a aquela. Vogais, né, iguais, vai formar o quê? Crase. Aquela. Vai acontecer com masculino, feminino, com aquilo também. Nós vimos lá, né? Você dá uma olhadinha lá, volta o vídeo, que tem a lista, né? Para ver quais são os que fazem as contrações e recebe crase. Então, falei àquela pessoa. Quem fala a alguém, a pessoa. Então,
se esse verbo falei aqui nesse caso, nesse contexto, tem complemento, então esse verbo é um verbo transitivo. Aquela, a gente sabe que é o quê? Preposição. Vamos puxar uma perninha aqui. Preposição. E aquela é o quê? Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Pronto. Então, nesse caso, o complemento tem preposição, verbo intransitivo, que gera objeto indireto. Não pode ser diferente. Ok? Pronto. Gosto dela. Quem gosta, gosta de alguém. Cadê a preposição, né? Mas a gente já estudou, a gente já sabe que atrás do dela tem o de mais ela. Eu tenho o de preposição. E eu tenho também o ela, que é o pronome do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Nossa, que nome enorme. E gente, é isso mesmo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. De quem que eu gosto? Eu gosto dela. Esse dela aqui não está bem definido. Se é coisa, se é pessoa, né? Gosto dela. Então, está complementando o verbo. Está exigindo complemento, então é verbo transitivo. Tem preposição? Tem, então verbo intransitivo. Que é igual... desculpa, é verbo transitivo indireto, eu tô ficando cansada. Então, gera objeto indireto, ok? Assim, nós já analisamos que o verbo que depois do seu complemento, o verbo está precisando de outras palavras para complementar, dar o seu sentido, e vier com preposição, nós já sabemos que é um verbo transitivo e indireto. Ainda tem mais aqui para a gente finalizar a nossa aula, tá? Creio nela, no mesmo processo. Aonde que quem crê, crê em alguém? Cadê a preposição em? Vamos encontrá-la. Nela é em. Tá, eu estou ficando cansada, tá muito feia a letra. Feiona. Em mais ela é igual a nela. Nós temos aqui o em de preposição. Olha aqui a preposição. Preposição. E ela é pronome pessoal. Pronome pessoal do caso reto. Que nome enorme, né? Muito bem. Quem crê, crê em alguma coisa. Já sei que tem preposição, então verbo transitivo indireto, que é igual objeto indireto. Ok? E aqui vou marcar que nela é objeto indireto. Falei aquele indivíduo. Faltou um pontinho aqui. Pronto. Para virar frase. Verbal. Falei àquele indivíduo. Quem fala, fala alguém. Essa aqui tá fácil também, né? Tá muito fácil, porque eu já tô vendo aqui a crase. Se tem crase, tem preposição. Então, a mais aquele, a
mais aquele. Esse sempre a preposição vem no começo. Esse a é o meu a de preposição. Vou colocar em vermelho para ficar igual o outro lá. Fica bem mais marcado. Esse a é o meu a de preposição. Preposição. Aquele é o quê? Pronome. Pronome demonstrativo. Pronto, pronome demonstrativo. Então, já descobri que tem preposição, então esse verbo é um verbo transitivo indireto. Porque tem preposição, que é igual objeto indireto. Ok? Beleza. Vamos avançar, vamos voltar lá na nossa página. Vamos avançar na correção. Agora vamos ver. Em ambos os verbos assistir, foi empregado o mesmo sentido. Justifique sua resposta. Vamos voltar lá na nossa liçãozinha. Aqui. Opa, avancei demais. Aqui, ó. Nos fins de semana, o casal assiste a um filme. Olha o A de preposição. Então, esse assistir é o objeto indireto por causa da preposição. Você já sabe, né? Não é mais segredo. Enfermeira. A enfermeira assiste o paciente na triagem ambulatorial do hospital. Então, aqui nesse caso do assistir vai ser de cuidar. Então, não tem preposição. O verbo vai ser um verbo transitivo direto. Vamos avançar. Em ambas as situações, o verbo assistir foi empregado com o mesmo sentido? Justifique sua resposta. Não. Tá aqui a resposta, né? No primeiro contexto, o assistir representa o sentido de ver, o sentido de cuidar. Então, gente, aí que vamos avançar mais um pouco na regência verbal. Pode ser o mesmo verbo, mas dependendo como ele é, a frase é construída, vai dar contextos diferentes de sentido no verbo. A gente vai ver isso agora mesmo, tá? Vamos só avançar um pouquinho. Então, no primeiro contexto, o verbo se apresenta o sentido de ver, o segundo o sentido de cuidar. Então, vai ser objeto direto, outro vai ser objeto indireto. Aqui é a resposta. Além do contexto, que determina o sentido que está sendo expresso, a transitividade verbal também auxilia na identificação dessa diferença. Relaciona a transitividade dos verbos à oração correspondente, marcando A para a oração referente à primeira imagem, B para a segunda. A primeira imagem é do casal olhando, né, assistindo TV, assistindo a um filme, né, vendo a televisão, assistindo a televisão, no filme. Então, fica facinho para você, bem facilzinho. Então, eu tenho que pegar aqui um azul mais bacanão, aqui, o verbo transitivo direto é caracterizado por apresentar complemento sem preposição. No caso, voltando um pouquinho, aqui nesse caso, a enfermeira, vou até apagar esse que tá borradinho aqui. Vai, ó. A enfermeira assistia o paciente. O aqui é o de artigo. Não existe o de preposição, né? Então, quem assiste alguém no sentido de cuidar. Então, nesse caso, o verbo é verbo transitivo direto. Tá bem fácil. E o verbo transitivo indireto é caracterizado por apresentar complemento preposicionado, que no caso, voltando para a gente enxergar direitinho, ver, sem dúvida nenhuma, tá bem explicado o conteúdo. Eu tenho aqui, nos fins de semana, o casal, o que acontece? Assiste a um filme em casa. Então, esse azinho aqui,
esse Azinho aqui, vou colocar um verde. Pronto. Esse A aqui é um A de preposição, porque depois de um aqui, vem um aqui, isso é artigo. Então, se tem um de artigo, esse A não é artigo, é preposição. Ok? Vamos que vamos. Então, nós já sabemos que a imagem A é preposicionado, por isso, verbo transitivo indireto que gera objeto indireto. Como foi possível perceber, a noção de regência verbal está ligada à transitividade dos verbos. Dependendo da transitividade, o único verbo pode apresentar sentidos diferentes. É isso que nós vamos ver. Os verbos intransitivos não precisam de complemento, mas podem apresentar um elemento modificador e intensificador, que são os adjuntos adverbiais. Os verbos transitivos diretos exigem um complemento de objeto direto. Veja bem, apresentar o elemento modificador e intensificador, temos adjuntos adverbiais. Como é o caso do verbo intransitivo, eu não vou trazer todo o estudo aqui, porque senão fica muito longo, tá? Mas eu vou, em outro momento, a gente vai fazer. Já os verbos transitivos indiretos exigem um complemento denominado objeto indireto com a presença de uma preposição, como nós já vimos anteriormente. Já estão até cansados já de saber disso. Assim, explorar a regência verbal ajuda a evidenciar a clareza dentro de um texto, evitando-se, por exemplo, informações equivocadas. Por isso que é importante a gente estudar a regência verbal. Acompanhe a seguir os casos comuns de regência verbal, verbos intransitivos, como não necessitam de complemento, porque tem um sentido completo. Verbos intransitivos podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais que modificam ou intensificam o verbo. Neste caso aqui eu tenho, nesse caso, o emprego adequado às preposições é muito importante, pois elas podem modificar o sentido que está sendo expresso conforme apresentados a seguir. Nós já vimos isso em sala de aula, mas vamos ver de novo, tá? Chegar, verbo chegar, tá? Só um pouquinho, voltando. Podem nem tocar, que já muda tudo, né, pessoal? Cheguei ao metrô. Veja bem. Adjunto adverbial. Cheguei de metrô. Verbo. O verbo também tem adjunto adverbial. Por quê? Porque quando você sai de um ponto, sentido do verbo chegar, quando você sai de um ponto, desloca um ponto para o outro, você não precisa de muita informação, não. Ó, eu cheguei, pronto, sabia que você estava no lugar e está naquele momento. Então, ao metrô é uma ideia de lugar. Então, quando eu tenho esses elementos aqui, está apenas modificando, está dando uma ideia a mais, uma informação a mais a respeito do verbo. Nesse caso, o verbo chegar é um verbo intransitivo. Cheguei de metrô, verbo intransitivo também. Lembra que nós vimos da preposição? A preposição aqui, ao, está dando ideia de quê? Vou tentar escrever com isso aqui, vamos ver se dá. Aqui, nesse caso aqui, ele está dando ideia de lugar, tá? Lugar. Gente, estou escrevendo com o mouse, porque aqui no material estruturado não dá para escrever com a caneta, tá? Lugar. Cheguei de metrô, o de, lembra que que as preposições fazem? Modifica o sentido. Ele deslocou de um ponto do outro, mas o de metrô aqui dá a ideia de quê? De meio, como ele veio. Mas não deixa de ser o quê? Um adjunto adverbial. Que no caso, de meio, outro de lugar. Por causa das preposições. Por isso que é importante estudar as preposições. E aqui vamos
Fui ao cinema ontem. Eu fui, da ideia também de deslocamento. Foi para algum lugar. Já tem o sentido completo. Agora, ao cinema é uma informação a mais, que é um adjunto adverbial também de lugar, aonde que a pessoa foi, né? De lugar. Desculpa aí, gente, estou escrevendo com mouse, tá? Eu não sou muito prática escrever com mouse, não. Agora, ontem, nós também estudamos advérbios, que ele pode ser de lugar, de tempo, de intensidade, de dúvida, de afirmação. Nesse caso aqui, ontem dá ideia de tempo. Então, nós temos um adjunto adverbial de tempo, certo? Então, os advérbios têm o poder de fazer o quê? De modificar a informação do verbo.